No pingo do bairro, meu amigo sem querer rasgou a toalha da madrinha. Isso não pode. O salão comunitário estava em polvorosa naquela terça-feira à noite. Os raios de sol já se escondiam atrás das montanhas, e as lanternas feitas de latas de alumínio, penduradas no teto, iluminavam sutilmente o ambiente. O cheirinho de pão de queijo se misturava ao barulho das bolinhas do bingo caindo, como uma sinfonia peculiar que só quem conhecia aquelas noites poderia entender. Era um ritual sagrado e Dona Maria, a organizadora, estava radiante com sua blusa colorida e sorriso largo. Mas em meio aos risos e comentários animados, a tragédia aconteceu. Seu Joaquim, afobado e gesticulando mais do que o normal, passou perto da mesa onde Dona Maria tinha guardado a toalha mais bonita, aquela que herdara da avó. O tecido tinha cores vibrantes e bordados que contavam histórias. Um verdadeiro tesouro, pensava ela, mas em um instante de descuido. Seu Joaquim esbarrou na mesa. Um barulho de rá. O que você fez? Gritou ela, tentando manter a compostura. O placar eletrônico de passado sombrio pareceu parar, e um silêncio pesado pairou sobre o salão. A tensão era palpável. Os participantes do bingo, com suas cartelas e olhares curiosos, saboreavam aquele momento. A diversão estava à vista e Dona Maria era o centro do espetáculo. Enquanto seu Joaquim, agora com o rosto ruborizado, tentava se desculpar, sussurros começaram a circular. Você se lembrou daquela vez em que Joaquim derrubou o bolo da festa? Alguém disse. E as risadas começaram a ecoar. Com os olhos umedecendo, Dona Maria lutava contra suas emoções. A toalha não era apenas um pedaço de pano, era um símbolo das memórias. Foi naquele pano que suas melhores receitas foram servidas, onde pessoas amadas se reuniram para celebrar a vida. Mas o que aconteceu naquela noite sobrenatural foi além do que poderia imaginar. Enquanto as risadas se intensificavam, Dona Maria se pegou lembrando dos dias em que dançava. As risadas logo se transformaram em murmúrios, enquanto a competição do bingo se misturava a um ar de nostalgia e emoção. Confira as expressões dos vizinhos, um misto de choque e curiosidade. Todos angustiados pela toalha rasgada, mas ainda mais fascinados pelo desenrolar das lembranças entre os dois. As histórias fluíam como vinho, revelando segredos de um passado carregado de promessas não cumpridas. E antes que se desse conta, Dona Maria decidiu que a situação não poderia terminar em tristeza. Com um sorriso forçado, ela se levantou e, em um momento de ousadia, propôs: vamos fazer uma nova tradição. O próximo bingo será dedicado ao caminho de parceria e amor. E cada um trará algo de especial. A sala silenciou. O que realmente estava em jogo? O que aquele caminho traria para aqueles corações outrora distantes? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala permaneceu em silêncio, alternando entre o nervosismo e a expectativa. Dona Maria, com a mente ainda agitada pela proposta ousada, começou a se sentir um pouco mais leve. Mas antes que a atmosfera pudesse realmente mudar,
Algo inesperado cortou o ar como uma faca. A porta do salão comunitário se abriu repentinamente e todos voltaram-se para ver uma figura conhecida, mas há muito ausente. Era a filha de Dona Maria, Luísa. O rosto dela estava pálido como papel e os olhos marejados de lágrimas. Mãe, eu preciso falar com você. Agora! Balbuciou Luísa, a voz entrecortada, mas carregada de urgência. A tensão no ar se transformou em confusão. Todos na sala se entreolharam, intrigados e preocupados. Dona Maria sentiu um frio na barriga, um pressentimento ruim. Ela não entendia o que poderia ser tão grave a ponto de interromper o bingo. "O que houve, filha?" perguntou, já se levantando da cadeira, o coração acelerando. Os murmúrios se intensificaram entre os vizinhos. O tom de voz de Luísa fez todos pararem. O bingo, a toalha rasgada, tudo isso pareceu se apagar diante da gravidade daquela terceira presença. Luísa tomou coragem para prosseguir. "Mãe, eu encontrei isso", disse Luísa, puxando algo do bolso. Era uma caixa velha, coberta de poeira e com um cadeado enferrujado. Eu fui até a casa do avô e a sala encheu-se de silêncios chocados e Dona Maria estendeu a mão, tremendo. "O que você encontrou, Luísa?" As outras mesas começavam a se inclinar para ouvir, os rostos carregando uma mistura de curiosidade e preocupação. "Eu não sabia como te contar, mas encontrei cartas. Muitas cartas entre você e ele." A última palavra que Luísa pronunciou cortou o clima leve como um raio. "O senhor Alberto, ele não é apenas o seu namorado do passado. Ele é meu pai." Um tumulto de comentários e reações brotaram como um vendaval. A sala se tornou um labirinto de expressões surpresas, desde a incredulidade até a rejeição. Dona Maria ficou paralisada, seu mundo desmoronando diante de ela mesma. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, sentiu que podia sucumbir àquela revelação devastadora. "Sua pai?" murmurou ela, mais para si mesma do que para a filha. A lembrança de Alberto, aquelas tardes de risadas e promessas nunca ditas, agora soavam como ecos distantes e confusos. Ele nunca disse, ele nunca soube. "Mãe, ele está em problemas e precisa de você." Luísa continuou, lutando contra a onda de choque que a inundava. Dona Maria não conseguia entender como alguém poderia ter escondido um segredo tão grande. Como ela não sabia disso? A multidão estava empolvorosa, repleta de sussurros, rostos de espanto e mensagens de apoio entre olhares. Algumas pessoas começavam a murmurar sobre como Alberto sempre foi um homem misterioso, como uma sombra que cruzava vidas, mas que sempre se afastava no momento em que as verdades poderiam vir à tona. Dona Maria viu seu Joaquim na multidão. Ele a olhava com um ar confuso, os olhos refletindo a dor de algo que estava além dele. Mas ela não podia pensar em Joaquim agora. Era Luísa quem precisava dela. Como tudo isso poderia ter acontecido sem que ela soubesse? E o que mais estava escondido nas páginas daquele passado que ela pensava conhecer tão bem? Dona Maria sentiu uma onda de emoções. O que significa isso para o futuro delas? Para a tradição que tentaria fazer renascer? E o que aconteceu com seu relacionamento com Alberto? O bingo, a toalha rasgada. Tudo isso não parecia nada comparado ao peso das verdades que agora desmoronavam no chão. Ela respirou profundamente. Sim, iria enfrentar isso. Então, vamos abrir essa caixa. Filha,
e descobrir de uma vez por todas o que nosso passado realmente guarda. E com isso, uma nova jornada começou. Uma que prometia verdadeiros segredos e liberdades, ainda não conhecidas. Dona Maria respirou fundo. O desejo de descobrir o que havia na caixa misturava-se à apreensão que ficava mais intensa a cada segundo. Vamos abrir essa caixa, filha, e descobrir de uma vez por todas o que nosso passado realmente guarda. A sala parecia ter congelado. Os olhares a rodeavam, fixos na cena à sua frente, como se esperassem por algo quase sobrenatural. Luísa, com a mão ainda tremendo, começou a tentar abrir o cadeado enferrujado. A cada clique do metal, a tensão aumentava. Silêncio. O cheiro do pão de queijo e o barulho do bingo quase se apagaram, substituídos pela expectativa palpável. O coração de Dona Maria batia acelerado. O que estaria escondido ali, entre aquelas cartas empoeiradas? Quando a caixa finalmente se abriu, uma nuvem de poeira saiu, como se os segredos há muito guardados quisessem ser revelados ao mundo. No interior, uma pilha de cartas amareladas esperava, mas algo mais chamou a atenção de Dona Maria. No fundo da caixa, uma pequena caixa de madeira. A madeira estava cravejada de desenhos intricados, e ao tocar, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Mãe, veja!" Luísa exclamou, puxando as cartas com fervor. "Essas são delas! Olha as datas! Elas são de anos atrás, muito antes de eu nascer!" Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta do salão se abriu novamente, e um homem adentrou. Rosa na mudança de luz daquelas lanternas, um rosto familiar, mas diferente. Era Alberto, o antigo amor de Dona Maria. Mas agora ele não estava só. Ao seu lado, uma mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes. "O que você está fazendo aqui, Alberto?" A voz de Dona Maria saiu quase como um sussurro. O salão instantaneamente ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o casal, e a tensão se transformou em ansiedade. "Maria, eu?" Alberto começou, mas as palavras pareciam não encontrar caminho. "Eu preciso explicar." A mulher ao seu lado interrompeu. "Você não precisa. Está tudo acabado, não é?" A frieza em sua voz era como um gélido golpe de realidade. "Quantas décadas, Alberto? Você se escondeu por tempo demais!" Confusa, Dona Maria olhou para Luísa, cuja expressão de choque a paralisou. Alberto lambeu os lábios, um gesto nervoso. "Eu sou o seu pai, Luísa. Desde o princípio, mas existem coisas que você não sabe e talvez nunca deva saber." As palavras ecoaram pela sala como um trovão. A caixa, as cartas, tudo perdeu sentido naquele momento. "O que você está dizendo?" Luísa ressoou. As mãos tremiam em busca de compreensão. "Você me enganou, não é? Mãe, ele não é apenas quem você amou." "O que você quer dizer, Alberto?" Dona Maria perguntou, enquanto o coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. "Eu não fugi. Eu tinha meus motivos, Dona Maria." Alberto respirou fundo, seus olhos aflitos. "Quando você descobriu que estava grávida, eu não estava preparado. Eu tinha que protegê-la e não sabia como. A Marta, a mulher ao meu lado, ela estava comigo quando tudo aconteceu." "Oh!" A sala ia se agitando de murmúrios, os olhos se virando uns para os outros em confusão e incredulidade. Os rostos dos vizinhos eram uma mistura de empatia e curiosidade, cada um tentando entender como todo aquele projeto de vida tinha se desenrolado. Mas a verdade golpeou como uma marretada. Ele não é seu pai só porque estiveram juntos no passado. Ele está escondendo algo maior,
algo pior. Olhou de forma feroz para Dona Maria. Ele era casado, e eu sabia! O chão pareceu abrir sob os pés de Dona Maria. A revelação foi um soco no estômago. O que mais poderia estar oculto? Bom ou ruim, o passado de seu amor ecoava em seus ouvidos. É verdade? Dona Maria perguntou. Seu corpo enrijecido, uma mistura de dor e raiva em sua voz. A sala estava em choque absoluto, sem saber o que fazer ou dizer. As risadas e os sussurros da competição do bingo agora pareciam ecos distantes, perdidos no calor da revelação. Maria, por favor, escute, Alberto implorou. Mas já não havia mais espaço para explicações. Um alvoroço começou na sala. O bingo e a toalha rasgada perderam qualquer significado. O que realmente estava em jogo era a alma das pessoas que ali se reuniam. Suas histórias entrelaçadas em uma teia de segredos e mentiras. Dona Maria sentiu o mundo desabar. Com um golpe de desespero, ela virou-se para Luísa, a filha que nunca soube a verdade sobre seu pai. O que você pensa sobre tudo isso, filha? E antes que Luísa pudesse responder, um grito cortou o ar. Um som que ecoou com força, fazendo todos virarem a cabeça. Alguém havia desmaiado no meio da sala. E esse evento, esse grito catastrófico, tinha o poder de mudar o curso de tudo ali. O mistério estava só começando. O tumulto na sala cresceu. O grito que cortou o ar como uma faca deixou todos em estado de choque. Uma mulher desmaiara no canto. E o olhar horrorizado de Dona Maria se concentrou em quem estava caindo ao chão. Era a Dona Rita, a vizinha que sempre ria alto nas noites de bingo. Agora ela estava ali, inconsciente, e a agitação rapidamente virou pânico. "Mãe, vamos ajudar!" gritou Luísa, correndo em direção a Dona Rita. Mas o caos era geral. As pessoas se levantavam de seus lugares, vozes se elevando em um misto de preocupação e desespero. O barulho tomou conta do salão, e todos tentavam entender o que estava acontecendo. "Alguém chama uma ambulância!" A voz de Alberto soou firme em meio ao grito coletivo. Ele parecia ter recuperado a compostura, mas o olhar preocupado denunciava sua inquietação. Dona Maria olhou para Luísa, que se agachava ao lado da ex-vizinha. O coração dela disparava. O que estava acontecendo? A situação, que já era complicada, estava se tornando surreal e caótica. E então, enquanto os murmúrios se intensificavam, Luísa começou a balançar Dona Rita suavemente, tentando acordá-la. "Dona Rita, você está bem? Pode me ouvir?" Mas a mulher não se movia. Foi quando a caixa que Luísa segurava caiu no chão com um barulho surdo. As cartas se espalharam pelo salão e, para a surpresa de todos, uma delas voou e pousou aos pés de Alberto. Ele se abaixou involuntariamente e foi como se o tempo tivesse parado. Dona Maria não conseguia olhar. O que mais aquele homem tinha a revelar? Mas algo nos olhos de Alberto chamou sua atenção. Ao invés de desespero, havia uma determinação intensa. Ele pegou a carta e a leu com um brilho na intensidade da luz das lanternas. "Isso não pode ser verdade", murmurou ele, pálido como um lenço. O murmúrio se tornou um rugido, quando todos perceberam que ele segurava algo que mudaria tudo. "Mãe, o que está escrito aí?" Luísa perguntou, sua voz agora um lamento ansioso. Alberto, hesitante, finalmente virou a carta para a multidão. E as cores do salão pareciam se apagar. Um silêncio mortal caiu sobre todos enquanto ele proferia as palavras. "E uma carta
Uma carta de amor de Maria para outro homem. Um homem que não sou eu. O choque foi palpável. Um não coletivo ecoou no ar. As bocas se abriram em descrença. O passado que Dona Maria pensava conhecer estava desmoronando diante de seus olhos. As cartas se espalharam como vidros quebrados que revelavam uma trama muito mais sombria. Isso está errado. Você deve estar confundindo, Alberto. Dona Maria bradou, a indignação se misturando à confusão. Eu sempre amei você. Você me disse isso! Mas por que nunca me mencionou ele? A voz de Alberto falhou. Quem é esse homem? E Luísa, com lágrimas nos olhos, gritou em desespero. Você escondeu algo muito maior de mim, não é, mãe? Isso não é só sobre cartas. Isso é sobre mentiras e vida inteira escondida. A tensão subia ainda mais, suas palavras ecoando na sala como uma sentença. As lanternas piscavam e as conversas se tornaram um turbilhão. A mulher desmaiada, o segredo escondido e a confusão sobre o passado formavam um cenário surreal. E Dona Maria estava cercada por olhares intensos e perguntas sem respostas. Ninguém quer ouvir. Vocês só olham para o que querem. O clamor de Dona Maria parecia uma súplica, mas as pessoas ali já não sabiam mais o que pensar. Ela respirou fundo, o nó na garganta apertando, não só pela dor emocional, mas também pelo peso da desilusão. E então, enquanto tudo parecia desmoronar, algo ainda mais chocante aconteceu. Um estrondo veio de fora do salão. A porta se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou. Todos vestidos de terno, com expressões sérias. Estamos aqui para buscar alguém. A voz de um deles ecoou. E o nome que ele trouxe fez o chão tremer sobre os pés de Dona Maria. Alberto, você está preso. O tempo pareceu parar. A revelação mudaria não apenas a vida de Alberto e de Dona Maria, mas poderia arrastar Luísa para o meio daquela história obscura que ela não conseguia compreender. Uma verdade ainda mais traumatizante pairava no ar. O que mais carregavam esses homens? O que mais estava escondido? O tumulto na sala cresceu. O grito que cortou o ar como uma faca deixou todos em estado de choque. Uma mulher desmaiara no canto e o olhar horrorizado de Dona Maria se concentrou em quem estava caindo ao chão. Era a Dona Rita, a vizinha que sempre ria alto nas noites de bingo. Agora, ela estava ali, inconsciente, e a agitação rapidamente virou pânico. Mãe, vamos ajudar! Gritou Luísa, correndo em direção a Dona Rita. Mas o caos era geral. As pessoas se levantavam de seus lugares, vozes se elevando em um misto de preocupação e desespero. O barulho tomou conta do salão, e todos tentavam entender o que estava acontecendo. Alguém chama uma ambulância! A voz de Alberto soou firme em meio ao grito coletivo. Ele parecia ter recuperado a compostura, mas o olhar preocupado denunciava sua inquietação. Dona Maria olhou para Luísa, que se agachava ao lado da ex-vizinha. O coração dela disparava. O que estava acontecendo? A situação, que já era complicada, estava se tornando surreal e caótica. E então, enquanto os murmúrios se intensificavam, Luísa começou a balançar Dona Rita suavemente, tentando acordá-la. Dona Rita, você está bem? Pode me ouvir? Mas a mulher não se movia. Foi quando a caixa que Luísa segurava caiu no chão, com um barulho surdo.
As cartas se espalharam pelo salão e, para a surpresa de todos, uma delas voou e pousou aos pés de Alberto. Ele se abaixou involuntariamente e foi como se o tempo tivesse parado. Dona Maria não conseguia olhar o que mais aquele homem tinha a revelar, mas algo nos olhos de Alberto chamou sua atenção. Ao invés de desespero, havia uma determinação intensa. Ele pegou a carta e a leu com um brilho na intensidade da luz das lanternas. "Isso não pode ser verdade!" murmurou ele, pálido como um lenço. O murmúrio se tornou um rugido quando todos perceberam que ele segurava algo que mudaria tudo. "Mãe, o que está escrito aí?" Luísa perguntou, sua voz agora um lamento ansioso. Alberto, hesitante, finalmente virou a carta para a multidão, e as cores do salão pareciam se apagar. Um silêncio mortal caiu sobre todos, enquanto ele proferia as palavras. "É uma carta. Uma carta de amor de Maria para outro homem. Um homem que não sou eu." O choque foi palpável. Um não coletivo ecoou no ar. As bocas se abriram em descrença. O passado que Dona Maria pensava conhecer estava desmoronando diante de seus olhos. As cartas se espalharam como vidros quebrados que revelavam uma trama muito mais sombria. "Isso está errado. Você deve estar confundindo, Alberto." Dona Maria bradou, a indignação se misturando à confusão. "Eu sempre amei você. Você me disse isso. Mas por que nunca me mencionou ele?" A voz de Alberto falhou. "Quem é esse homem?" E Luísa, com lágrimas nos olhos, gritou em desespero. "Você escondeu algo muito maior de mim, não é, mãe? Isso não é só sobre cartas. Isso é sobre mentiras e vidas inteiras escondidas." A tensão subia ainda mais, suas palavras ecoando na sala como uma sentença. As lanternas piscavam e as conversas se tornaram turbilhão. A mulher desmaiada, o segredo escondido e a confusão sobre o passado formavam um cenário surreal. E Dona Maria estava cercada por olhares intensos e perguntas sem respostas. "Ninguém quer ouvir. Vocês só olham para o que querem." O clamor de Dona Maria parecia uma súplica, mas as pessoas ali já não sabiam mais o que pensar. Ela respirou fundo, o nó na garganta apertando não só pela dor emocional, mas também pelo peso da desilusão. E então, enquanto tudo parecia desmoronar, algo ainda mais chocante aconteceu. Um estrondo veio de fora do salão. A porta se abriu abruptamente e um homem adentrou. Ele era alto, com uma aparência familiar, mas os olhares de todos se voltaram para ele em um misto de espanto. Era o irrequieto neto de Dona Rita, que há anos desaparecera. "Mãe! Pai!" O jovem gritou, e o choque nas faces dos presentes assumiu um novo significado. "Vocês não vão acreditar no que eu encontrei. O verdadeiro tesouro do avô, e que pode mudar tudo." O salão silenciou. Os olhos de Dona Maria se arregalaram. "O que você está dizendo, filho?" O garoto ofegava, e a súplica em seu rosto falava mais que 1000 palavras. "Está tudo aqui. Os documentos que provam que o seu verdadeiro amor não estava só na lembrança. Ele não morreu. Ele está vivo." Uma onda de murmúrios tomou conta do ambiente. As reações variavam de incredulidade a curiosidade. Como assim? O homem que todos pensavam estar morto poderia ainda estar vivo? O peso da revelação girava em torno de Dona Maria, como um furacão de emoções. "Luísa, nós precisamos escutar", sussurrou Dona Maria, a respiração apressada.
O passado, o presente, tudo estava prestes a se entrelaçar de uma forma que ela nunca soube que era possível. A história que conheciam estava prestes a mudar, e o que vem a seguir poderia revelar segredos ainda mais profundos do que jamais imaginaram. Um mistério novamente se abria diante deles, e Dona Maria sentiu o coração acelerar. O que mais estava escondido? Quais segredos ainda estavam enterrados nas páginas de sua vida? A verdade esperava ser descoberta, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O tumulto no salão parecia ter atingido um ponto de ebulição. A revelação do jovem tinha deixado todos sem palavras. Dona Maria agora estava prestes a ouvir algo que poderia mudar por completo a forma como via seu passado. O que você quer dizer com isso? Como ele ainda pode estar vivo? As palavras saíram apressadas de seus lábios, um misto de incredulidade e esperança. O neto de Dona Rita, ofegante, olhou ao redor, buscando a aceitação dos rostos ao seu redor. Eu encontrei documentos, fotos, tudo que provaria que ele não morreu. Estou com vocês há meses, tentando ligar as peças, mas não havia coragem. E agora que vocês estão aqui, é a hora certa, disse ele, os olhos brilhando com uma mistura de pavor e excitação. Mas antes que alguém pudesse processar tudo isso, o clima de pânico se intensificou. A mulher que havia desmaiado, Dona Rita, começou a se mover, muitas mãos correndo a seu encontro. Ela abriu os olhos de repente, gritando: "Ele está vindo! Ele está vindo!" A sala parou em choque. O eco da sua voz cortou a atmosfera pesada, repleta de segredos. Os olhares se voltaram para ela, tentando entender se aquilo era delírio ou uma advertência real. "Quem, Dona Rita? Quem está vindo?" Dona Maria parecia pronta para desmoronar ao ouvir esse mistério. O homem da caixa. Ele voltará para nos buscar, disse ela, o rosto álido como se tivesse visto em fantasma. A sala inteira estava em estado de alerta. As palavras dela reverberavam. E uma sensação de terror começou a crescer entre as pessoas. O neto de Dona Rita arregalou os olhos. "O homem da caixa! Ponto!" "Você se lembra dele? Aquele que você sempre dizia ser um antigo amor?" O clima esquentou de repente, e a atmosfera que antes era de ansiedade transformou-se num frenesi. O que está acontecendo? O que Dona Rita sabia que ninguém mais sabia? Não, não pode ser. O que você está dizendo? A voz de Dona Maria tremia, e ela parecia estar em choque. Suas lembranças mais íntimas começaram a revirar dentro dela, vistas através da janela da incerteza. O homem que pensou estar perdido tinha voltado para assombrá-la. E então o jovem neto deu um passo à frente. "Eu preciso ser honesto. Não contei a ninguém. Mas eu encontrei muito mais do que só cartas. Vi fotos do avô com outra mulher. E o nome dela parece com o seu, mãe." Ele gaguejou, fechando as mãos em punho, rosnando em frustração. A sala agora estava à beira do colapso. Todos os olhos estavam fixos nas reações. "Você está dizendo que meu avô teve um relacionamento com sua avó?" Luísa questionou, seus lábios se movendo em hesitação. A ideia começava a formar tempestades de emoções. Sim, e ele não estava só naquela época. Ele tinha outra família, outra vida. O jovem se virou para Dona Maria, que estava paralisada. "O que mais você escondeu de nós, mãe?" A confusão era quase insuportável. Sons de copos sendo derrubados, gritos de espanto e murmúrios correram pela sala como uma onda. Todos estavam agora em estado de frenesi.
as perguntas brotando como ervas daninhas. Dona Maria, em um surto de emoção, gritou: "Mãe, não! Isso não é verdade!" A dor estava ali pressionando seu peito. Como tudo o que ela acreditava poderia estar prestes a desmoronar, o irromper das verdades não ditas estava moldando um cenário que poderia arruinar não apenas sua percepção do passado, mas seu vínculo com a filha e com todos ao redor. E então uma voz do fundo da sala, baixa e esquelerada, disse: "O que você tanto escondeu, Maria? Qual é a verdade sobre Alberto?" A pergunta fez todos congelarem. Era Marta, a mulher ao lado de Alberto, que estava ali o tempo todo, observando. Os olhares se voltaram para ela, e o que começou como um mistério se transformou num grande drama. "Você não sabe de nada, Maria. Eu sou a pessoa que Alberto amou antes de você. E aqui estou, para revelá-la a verdade. Você e ele não têm certeza do que aconteceu realmente." A certeza nas palavras dela ecoou como uma maré negra que invadia o salão. Dona Maria se sentiu sucumbir, as memórias cheias de amor agora manchadas de acusações. Ela balançou a cabeça, tentando negar tudo aquilo. Mas as ondas de confusão e desespero começaram a se acumular, criando um caos emocional. E como se todos os mistérios guardados estivessem prestes a entrar em guerra, a porta do salão se abriu mais uma vez. A figura de um homem, envolto em sombras, apareceu à entrada. Seu olhar intenso e familiar fez o coração de Dona Maria acelerar. Era ele, o homem a quem ela pensara ter perdido para sempre. "Maria!" Seu nome saiu de seus lábios como um lamento. Em meio ao estrondoso silêncio, a única pergunta que pairava no ar era: "O que você fez que nos trouxe até aqui?" E com isso, o mundo de Dona Maria estava prestes a desabar novamente. "Maria!" A voz familiar soou como um eco na sala, e todos se viraram lentamente para encarar a figura à porta. Era Alberto, o homem que ela pensara ter perdido para sempre. Ele estava mais velho, os cabelos grisalhos e os olhos cheios de histórias não contadas. O tempo parecia congelar enquanto ele avançava, mas a tensão na sala era palpável. Um misto de esperança e desespero pairava no ar. "Mãe, o que você vai fazer?" Luísa estava em choque, a mão segurando seu coração que parecia querer saltar do peito. Dona Rita, ainda reanimada, tinha os olhos arregalados, enquanto Marta assistia com um sorriso sardônico, como se estivesse esperando algo. Os murmúrios eram incessantes. "Alberto, como você pôde?" Dona Maria tentou manter a voz firme, mas a emoção atraiu. A confusão e a raiva se misturavam, criando um turbilhão de sentimentos. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, Alberto fez um gesto que a fez recuar. Ele puxou algo do bolso, uma foto, uma imagem em preto e branco, amarelada pelo tempo. "Eu preciso que você olhe, Maria." Ele disse, com a voz trêmula. "Não é como você pensa." Mas antes que ele pudesse concluir, aquele jovem, o neto de Dona Rita, correu até ele. "Espere, o que você quer dizer com isso? Quem é essa mulher?" Ele apontou para a foto e todos se inclinaram para ver. A imagem mostrou uma jovem, bonita, com olhos que transbordavam alegria e esperança, com um semblante que fez o coração de Dona Maria parar. "Ela era a mulher que eu amei antes de você, mas não era só isso. Essa é sua mãe, Luísa. Ela está viva." A revelação soou como um trovão, e a sala explodiu em gritos. As mãos de Dona Maria tremiam. Suas memórias do passado agora a feriam como uma faca afiada.
Luísa ficou paralisada. As palavras ecoavam em sua mente. O que você está dizendo, pai? A confusão tomou conta dela. Eu sou filha dela? Mas como isso é possível? Você me traiu! Maria, eu nunca quis que isso acontecesse. Alberto implorou. Eu tive que escolher. Fui forçado a ir embora. Seu olhar estava cheio de culpa e desespero, mas o jovem não estava disposto a ouvir. Dona Rita, impulsionando a conversa, gritou. Não, não! Isso não pode estar acontecendo. Ele teve uma vida. Você, Maria, precisa entender que não é só sobre amor. É sobre ganhar e perder, e o preço desse amor. A sala vibrou com a intensidade de suas palavras. Se você está dizendo que sou filha de outra mulher que não conheço, então quem sou eu? O tom de Luísa era pesado. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. A verdade começava a se desenrolar, mas trazia um peso que a esmagava. Luísa, essa mulher nunca ficou longe. Sempre esteve por perto, escondida nas sombras. E a caixa que encontramos foi uma armadilha que eu tentei evitar. Alberto fez uma pausa, parecendo hesitar. Ela usava um nome falso, afirmando ser quem não era, e por isso me afastei. Ele parecia quebrado, como se cada palavra fosse uma tortura. Mas antes que a conversa pudesse prosseguir, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. As portas do salão foram empurradas com força e homens uniformizados entraram abruptamente. O clima pesado de destino se fez sentir. Alberto, em nome da lei, você está preso. A frase ecoou como um soco. O mundo desabou. Os olhares de espanto tomaram conta de cada rosto. Os murmúrios diminuíram a um sussurro gélido. Todos estavam atordoados com o que viam e ouviam. Como? O coração de Dona Maria disparou. Como tudo isso poderia ocorrer ao mesmo tempo? Ele olhou para Maria com um olhar desesperado. Não, não, você não pode levar-me agora. Ele parecia mais vulnerável do que nunca. Mas as palavras pareciam não encontrar abrigo. Eu vou descobrir a verdade, Alberto. A voz de Luísa estava cheia de emoção. Ela não estava disposta a se deixar levar facilmente. E quando eu descobrir, não haverá mais mentiras. O homem da lei se aproximou, com a determinação escrita no rosto. Alberto, é melhor você vir conosco. Não há nada que você possa fazer agora. A cena estava pesada, tensa, como fios prestes a se partir. E quando a multidão começou a se dispersar, uma luz surgiu de fora, banhando a sala numa luminosidade não prevista. Os olhares se voltaram em direção à entrada. Uma figura feminina apareceu, a silhueta delineada pela luz ofuscante. O tempo pareceu parar mais uma vez. Quem é você? O medo corria fria por todos os corpos. Os segredos estavam apenas começando a se desenrolar, e a revelação que aquela mulher traria poderia mudar tudo o que pensavam saber. O último clamor morreu, e todos estavam prontos para uma nova verdade a ser desvelada. O que realmente estava em jogo? A história estava prestes a tomar um caminho muito mais sombrio do que se poderia imaginar. A mulher na porta mudou tudo. Seus olhos eram como lanternas na escuridão, iluminando memórias e segredos enterrados. Ela avançou lentamente, a luz moldando seu contorno e revelando um rosto familiar. Era Sofia, a melhor amiga de Dona Maria. A angústia estampada em seu semblante fez o coração de Maria disparar. O que ela estava fazendo ali? Sofia? A voz de Dona Maria mal saiu. O silêncio na sala se aprofundou. Os olhares estavam fixos nela, como se tivesse surgido do nada, trazendo uma tempestade consigo. Desculpe interromper, começou Sofia, com a voz trêmula.
Mas eu não podia deixar o que está acontecendo agora passar. Seus olhos estavam marejados. E ao olhar para Alberto, Dona Maria percebeu uma mistura de carinho e desprezo. Mãe, quem é ela? Luísa parecia tirada de um pesadelo. A confusão transformou-se em indignação. A tensão aumentava. Eu só preciso que você me escute. Sofia continuou, a voz firmando-se. O que você acabou de descobrir? Alberto não é quem você pensa que ele é. Cada palavra de Sofia era carregada de um peso que parecia esmagar o ambiente. A sala estava em suspense. Alberto, em pé ao lado da porta, cerrou os punhos. Sofia, pare! Você não tem ideia do que está fazendo. Ele estava visivelmente nervoso. As pessoas olhavam para ele, questionando o que poderia ter acontecido. Eu sei mais do que você imagina, Alberto. A voz de Sofia não titubeou. Você não é o único com segredos. E eu estou aqui para revelar a verdade para todos. O choque tomou conta da reunião. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. O que mais poderia ser revelado? O pânico começou a tomar conta dos rostos de Dona Maria e Luísa. Como assim? Dona Maria conseguiu dizer, o coração acelerando. Porque eu sou a irmã de Luísa. A revelação foi como um soco. Dona Maria sentiu um frio intenso na barriga. A sala ficou paralisada. As conversas murmuradas agora se apagaram. Sofia continuava, sem ser interrompida. Eu fui adotada, e os meus pais nunca contaram. O verdadeiro pai de Luísa, o homem que você acreditava ter perdido, é meu pai também. As palavras de Sofia abriram uma rachadura no mundo de Dona Maria. Não, isso não pode ser. O choque tomou conta dela. A ideia de que havia outra filha, uma irmã desconhecida, era avassaladora. O olhar incrédulo de Luísa refletia a tempestade dentro dela. O murmúrio tornou-se um clamor. Vozes se misturavam em meio a gritos de espanto. É uma loucura! Não pode ser verdade! As reações vinham de todos os lados, cada um lidando com a revelação à sua maneira. É verdade, Sofia insistiu, com lágrimas nos olhos. Vivi uma mentira a vida toda e eu não tinha ideia. Mas agora todos precisam saber sobre essa ligação. As palavras de Sofia reverberaram pelo salão como ecos de um destino que estava prestes a mudar. O que havia sido um bingo divertido e despreocupado agora se transformara em um redemoinho de segredos e traições. E a caixa? O que tem dentro dela? Luísa perguntou, suas mãos tremendo enquanto tentava processar a avalanche de informações. Sofia olhou para a caixa, que agora parecia carregar o peso do mundo. São cartas. Cartas que contam a verdade sobre o nosso passado. Um sussurro percorreu a sala, una diante da revelação. Em meio ao tumulto, um grito partiu de Dona Rita, que estava num canto. Alguém veio buscar meu filho? Os olhos de todos se viraram rapidamente em direção a ela. Era um grito desesperado, como se Dona Rita sentisse que algo horrível estava prestes a acontecer. O ambiente se encheu de um pressentimento pesado, como se o tempo tivesse parado. O jovem neto de Dona Rita, que fingia estar imperturbável, palideceu. Meu irmão, ele foi embora. Dizem que está nas mãos de pessoas perigosas. A sala se encheu de murmúrios e olhares intensos. Em um único momento, todos ali percebem que essa revelação ligava suas histórias de uma forma que ninguém poderia imaginar. Alberto, agora mais nervoso do que nunca, começou a se afastar. Eu não posso ficar aqui! Eu preciso ir! Seu gesto provocou uma onda de preocupação e paralisação coletiva, como se todos soubessem que algo muito maior estava prestes a acontecer. Dona Maria, segurando a caixa, teve um momento de clareza. Parem!
Precisamos nos unir. O que está acontecendo agora é maior do que qualquer um de nós. Ela não sabia como, mas a verdade precisava ser enfrentada, mesmo que isso significasse abrir feridas que pareciam incuráveis. E com essa decisão, uma nova tempestade começou a se formar. Um desfecho que estava longe de ser resolvido. Uma sequência de eventos que prometia mudar tudo. A mulher na porta mudou tudo. Seus olhos brilhavam como lanternas na escuridão, iluminando segredos e memórias escondidas. Avançou lentamente, a luz moldando seu contorno até que se revelasse como Sofia, a melhor amiga de Dona Maria. O coração dela disparou com a visão. O que ela estava fazendo aqui? Sofia! A voz quase falhou. O silêncio na sala se aprofundou. Todos os olhares estavam fixos nela, como se ela tivesse surgido do nada, trazendo uma tempestade consigo. Desculpe interromper, começou Sofia, a voz trêmula, mas eu não podia deixar o que está acontecendo agora passar. Seus olhos estavam marejados. Quando olhou para Alberto, seu semblante exibia uma mistura de carinho e desprezo. Mãe, quem é ela? Parecia perdida em um pesadelo. Sua expressão refletia confusão e indignação. Só preciso que você me escute, Sofia continuou, a firmeza começando a se instaurar em sua voz. O que você acabou de descobrir, Alberto não é quem você pensa que ele é. Alberto, em pé ao lado da porta, cerrou os punhos, nervoso. Sofia, para! Você não sabe o que está fazendo. Ele parecia se mexer, como se fosse se afastar, mas a gravidade da situação permitiu que ninguém se movesse. Eu sei mais do que você imagina, Alberto! Sofia não hesitou. Você não é o único com segredos. Eu estou aqui para revelar a verdade para todos. O ambiente estava eletrificado, e Dona Maria percebeu que a situação estava crescendo além de seu controle. Como assim? A voz de Dona Maria saiu apressada. O coração acelerava. O pânico começava a se alastrar. Porque eu sou a irmã de Luísa. As palavras de Sofia detonavam como bombas. Cada alma ali ficara paralisada, enquanto a incredulidade começava a invadir os rostos em volta. Não, isso não pode ser! Dona Maria sentiu o ar escapar. Tudo o que ela acreditava sobre sua própria vida se desfazia. Luísa a olhou, atordoada, tentando processar a avalanche de informações. Eu fui adotada e meus pais nunca me contaram. O verdadeiro pai de Luísa, o homem que você acreditava ter perdido, é meu pai também. O choque reverberou por toda a sala. Os murmúrios se tornaram gritos de espanto. As emoções explodiram como fogos de artifício em uma noite de festa. É mentira! Não pode ser verdade! Luísa foi a primeira a reagir, a raiva misturando-se à dor. O jovem neto de Dona Rita, assustado, cerrou os dentes enquanto tentava se recuperar da revelação. Eu não precisava saber disso agora, Sofia. Alberto quase gritou. E a caixa? O que tem na caixa? Ele se virou para Dona Maria, o olhar intenso e cheio de desespero. São cartas que contam a verdade sobre o nosso passado, Sofia exclamou, a emoção a invadindo de forma avassaladora. Alguém vem buscar meu filho! Dona Rita gritou, quebrando todos os pensamentos. A expressão de pânico em seu rosto contagiou a todos. A sala estava em estado de alvoroço novamente. Meu irmão, ele está nas mãos de pessoas perigosas. O neto de Dona Rita gaguejou.
A sala se encheu de murmúrios e todos pareciam ter perdido o controle. A tensão estava insuportável. Parem! Precisamos nos unir. O que está acontecendo agora é maior do que nós. Dona Maria gritou, buscando fazer sentido de tudo, mas antes que pudesse continuar, uma luz irrompeu do lado de fora, cortando o ar pesado como um raio. Todos se viraram. Um homem se destacou na entrada, com uma presença poderosa que atraía todos os olhares. Eu cheguei. A verdade não pode ficar oculta por mais tempo. Ele disse com uma voz profunda, como um trovão. O espaço ao redor enterrou-se em silêncio. Quem é você? Dona Maria perguntou, a voz trêmula. Sou Thomas e eu sou o verdadeiro pai de Luísa e Sofia. As palavras dele foram como um impacto, surpreendendo a todos os presentes. Murmúrios cortaram a sala. A revelação impactante fez Dona Maria tremer. Um caos começava a se formar novamente. O que você está dizendo? Como pode ser? Ela nega, a mente rebelando-se contra a verdade, que começava a se configurar. Eu sou o homem da caixa. A história que você a partir de agora não poderá ignorar, disse Thomas, sua voz ecoando pela sala. E a atmosfera mudou, como se os fardos do passado estivessem prestes a serem revelados. Mas eu achava que... Não pode ser. Dona Maria murmurou, o coração batendo forte. O que estava acontecendo? Ela mal conseguia processar as palavras. E assim, com a sala tomada por confusão e espanto, algo ainda mais chocante se seguiu. Um estrondo não familiar veio do fundo do salão. A porta arrebentou-se e uma figura faminta e desesperada irrompeu pela entrada. Uma cena digna de um pesadelo. Era um antigo amor de Dona Maria, mas algo estava muito errado. Ele segurava um objeto na mão, que estava prestes a mudar tudo novamente. E com isso, o cerco apertava, o pânico tomava forma, e as sombras começavam a se mover novamente em direção ao que até então era um drama. As palavras de Thomas provocaram uma explosão de confusão e desespero dentro do salão. O olhar de Dona Maria se fixou em Alberto, em busca de respostas, enquanto Luísa tentava processar o caos que a cercava. Você não pode estar falando sério, gritou ela, a voz tremendo. Como você pode ser nosso pai? O que mais você escondeu? Alberto tentou se defender, mas o peso das revelações o silenciou. A sala estava cheia de olhos arregalados. Os sussurros se tornaram gritos e a tensão densa pairava sobre todos. Cada respiração se tornava um desafio, enquanto o clima esquenta ainda mais. É verdade, eu sempre procurei vocês, mas nunca encontrei coragem para voltar, disse Thomas, os olhos marejados. A vida nos separou. E eu fui forçado a fazer escolhas dolorosas. Cada uma de suas palavras cortava o silêncio como uma faca. Dona Maria sentiu o coração pesado, as lembranças do passado inundando sua mente. E como se o universo estivesse conspirando, a porta se abriu novamente, e um grupo de homens vestindo uniformes entrou. Agora não só procurando Alberto, mas eram membros de uma organização que vinha para acabar aquele círculo de mentiras. Alberto, você precisa vir conosco. O que mais se esconde nesta história? Um deles falou, a voz firme, exigindo resposta. O coração de Dona Maria estava em um turbilhão. Tudo parecia se desmoronar em sua volta. O que mais aqueles homens sabiam? Sua história, suas memórias estavam prestes a ser expostas. Em todos estavam com medo do que podia acontecer. Não! Eu não posso! Alberto começou, a voz falhando, enquanto ele dava um passo para trás. O jovem, que estava em pé ao lado de Dona Rita, tremia. Eu não quero ser separado de vocês novamente. A verdade é que você não terá escolha, disse um dos homens, avançando, enquanto a tensão na sala crescia.
Todos vocês precisam entender as consequências dos segredos que mantiveram por tanto tempo. Dona Rita, recuperando a voz do susto, intervém. Meu filho, você tem que entender. Espera, faz alguma diferença? Luísa gritou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que mais você sabe que não me contou? A sala agora estava numa grave divisão. O peso da revelação se transformava numa rede de conexão entre aqueles que nunca souberam que estavam ligadas por laços invisíveis. Apenas nesse momento, a figura de Marta apareceu, interrompendo a confusão. Chega, isso tudo continua. Isso está afetando todas as nossas vidas. Precisamos parar de buscar culpados e resolver isso. Sua voz ecoava com desespero, mas também um toque de liderança. Mas como resolver? Dona Maria interveio, a fúria e a dor contraídas em cada palavra. Como podemos curar com tanta traição? E por um breve momento, enquanto todos olhavam, uma onda de clareza tomou conta do salão. O passado, apesar de sombrio, carregava a possibilidade de um futuro. Gradualmente a tensão começou a esfriar. Os olhos que antes estavam cheios de acusações, agora pareciam se abrir, buscando esperança. Se nós somos parentes, se somos uma família, talvez possamos recomeçar? Luísa disse, secando as lágrimas, a bravura nascendo em seu coração. E assim cada um dos presentes se olhou nos olhos, percebendo que a verdadeira batalha não era entre eles, mas sim contra os fantasmas do passado. Juntos poderiam enfrentar a verdade, qualquer que fosse. Então vamos abrir essa caixa e descobrir tudo, juntos. Dona Maria propôs com um novo arrobo de coragem. E o que estava inicialmente trágico começou a se transformar em algo maior. As histórias entrelaçadas poderiam se tornar um novo começo, uma aceitação do que era a vida. Elas iriam juntas, na esperança que outrora parecia perdida. E neste clima de renovação e redescoberta, a verdade parecia finalmente surgir. A sala, antes empolvorosa, começava a sentir o ar novo que pairava, como um sopro de vento fresco. Como se isso não bastasse, antes que todos pudessem se recompor, um dos homens da lei que estava ali, com o olhar fixo em Alberto, fez os últimos elogios. A verdade sempre emerge. Preparem-se, porque a partir de agora, a história de vocês não será mais um fardo, mas uma escolha. E com isso, um novo capítulo começou. Assim como a vida, cheia de surpresas e tempos desafiadores. Que cada um deles pudesse finalmente determinar o que desejavam. E agora é hora de vocês também. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas narrativas continuem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. É a sua vez! Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse final incrível. Não espere!